Olá novamente, sou Mariana Domingues e estamos aqui no Protegendo o Futuro, Arquitetura do Patrimônio, e hoje vamos falar do Risco Brasil, né? O futuro da tributação nas heranças e por que o planejamento precisa ser integrado. Mais uma vez estão comigo Bernardo Lucena e Luiz Alberto Bins, bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, começamos aí sabendo que a tributação das heranças aqui no Brasil já tem uma aprovação da reforma tributária que aumenta o ITCMD para aqueles estados em que havia ainda um ITCMD abaixo de 8%, trazendo uma progressividade, ou seja, quanto maior o patrimônio, mais se paga de imposto, chegando até o limite de 8%. Isso ainda depende de regulamentação dos estados. Nós já temos estados aqui no Brasil, como é o de Santa Catarina, que já atinge 8%, e aqui que estamos no Paraná, ainda estamos em 4%, já sabendo que esse aumento deve chegar e atingir os contribuintes logo aí no ano que vem. Isso levou uma corrida de doações e planejamento sucessório aí em 2025, e os cartórios aí estão loucos fazendo escrituras, enfim, fazendo esse planejamento e recolhendo esse imposto para os estados antes desse aumento, né? Mas eu queria entender um pouquinho como que é essa visão internacional, né? Com você, Bernardo, você que tem essa vivência, como que funciona essa tributação de dividendos e como que os contribuintes se preparam em países como os Estados Unidos e o Reino Unido, que eu sei que há uma carga tributária na herança muito alta. Então, eu não sou profissional fiscal, mas o que a gente vê em alguns casos no exterior é a utilização de apólices de seguro de vida para financiar esses impostos. Então, a maneira de planejar hoje, sabendo o património e a liquidez existente no dia de hoje, para prever, né, eventuais impostos que possam ser cobrados na herança. Isso muda, isso é em todos os países, raramente é estático, portanto não há uma bala prateada para todos os casos, mas a gente vê isso bastante, e aqui no mercado local eu sei que também é possível usar apólices de seguro de vida para esse mesmo fim, e é planejamento básico, é uma coisa que a gente vê muito lá fora, em vida, a pessoa se preparar através de apólices de seguro de vida para pagar impostos sucessórios, ITCMD, essas coisas. Eu acho que até algo cultural, né, que o Brasil ainda não conseguiu implementar, né? Então aqui o que a gente vê é que realmente os herdeiros, né, às vezes de grandes fortunas, não têm um planejamento de como que eles vão recolher esse imposto para ter acesso a esse patrimônio. E eu acho que isso deve-se muito ao fato de que a tributação na sucessão de patrimônio no Brasil ela é bastante inferior, né, ao que é praticado em outras economias. A preocupação do brasileiro ela sempre foi muito pequena em relação aos custos que envolvem isso, mas o que nós estamos vendo neste momento, e que é uma tendência que tende a continuar, é um incremento, um aumento progressivo da tributação sobre a sucessão patrimonial, e a necessidade de se adaptar a isso por parte das famílias brasileiras vai ser cada vez maior. O seguro de vida é um instrumento muito eficiente, seja seguro de vida estruturado por seguradoras locais, seja por seguradoras internacionais, e o acesso do investidor local, do brasileiro, a essas estruturas de seguro de vida internacionais está aumentando. Elas têm uma grande eficiência, trazem inúmeras vantagens, e planejar a sucessão, não só com os instrumentos jurídicos de holding e outros, mas também o próprio seguro de vida, instrumentos de previdência, enfim, entender a complexidade do patrimônio para daí implementar a melhor combinação possível. Perfeito, até porque a gente vê patrimônios que são formados unicamente com bens imobilizados, né, com imobiliário, e não tem liquidez para arcar com isso. Então a gente tem que começar a entender que em algum momento eu vou precisar de liquidez para ter acesso a esse patrimônio. Acho que essa dica é muito valiosa. Luiz. Exato, e mais tão importante quanto estruturar o planejamento é haver uma continuidade e uma atualização, porque à medida que o patrimônio cresce de valor, os instrumentos de proteção
para financiar essa sucessão, eles também têm que ser adaptados a esse novo, né, valor ao longo do tempo. Então, o monitoramento disso por profissionais que estejam dedicados a estruturar e acompanhar esse planejamento é fundamental. Exatamente, senão o empresário acaba ficando descapitalizado justamente no momento em que ele teria que estar tendo acesso a um maior patrimônio, né? E não é o que acontece. É o que a gente vê, o risco Brasil aumentando, uma tributação expressiva chegando e muito pouca gente ainda buscando essa assessoria e esse planejamento. E com isso, queria encerrar aqui o nosso encontro e mais uma vez agradecer Luiz e Bernardo por estar comigo. Obrigado. Relembrando aos nossos ouvintes que as nossas opiniões, né, são apenas aqui uma visão educacional do nosso conteúdo e não refletem aqui uma orientação jurídica nem financeira, né? E para você que nos acompanha, obrigado por estar aqui com a gente no Protegendo o Futuro, Arquitetura do Patrimônio, e nos acompanhe para maiores novidades. Até mais!